Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, ouvintes do Modo Avião. Eu estou aqui em Florianópolis conversando hoje com o Paulo Toledo. Paulo, sócio e fundador da CIA, multiplataforma imobiliária. Paulo, um prazer te receber aqui no Modo Avião. Muito obrigada. Imagina, um prazer enorme poder contar umas histórias e compartilhar um pouquinho do que a gente viveu nesses anos com vocês. Mais de 40 anos de mercado imobiliário, né? Descobri hoje 41 anos de mercado imobiliário, só fazendo isso. Sensacional, eu estou muito contente de estar aqui te ouvindo. Certamente eu vou aprender e todo mundo que está nos escutando, nos vendo aqui no Modo Avião também vai levar boas lições. E aí, para começar, eu justamente queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, né? 41 anos, bastante coisa aconteceu, mas dá uma geral pra gente aqui por onde que o Paulo passou até agora. Que bacana. Então, assim, começar a história do começo, mas de forma rápida, né? Eu tenho muito orgulho, assim, de... quando eu vou me hospedar num hotel, sempre vem aquela ficha para você colocar a tua profissão, né? Uhum. E eu adoro colocar corretor de imóveis, porque é o que eu sou. Né? Comecei minha carreira com 18 anos, bem novo, trabalhando independente da minha formação, né? Eu comecei minha carreira como corretor de imóveis e tive o privilégio, super privilégio, de ter começado no primeiro bairro planejado do Brasil, que foi Alphaville. Eu me mudei para Alphaville, em São Paulo, em Barueri, em 1981. Em 1984, eu abri uma imobiliária, com nenhuma experiência, que era um cara, né, super ativo, ultra ativo. E aí meu pai falou, cara, preciso botar esse moleque para trabalhar. E eu comecei com 18 anos, uma pequena, minúscula imobiliária em Alphaville, no início do bairro. E aí desenvolvi toda a minha carreira, que agora descobri hoje, não é mais 40, é 41 anos. 41 anos, muito bom. E aí você já começou atuando na sua própria imobiliária? É isso? Então, eu abri uma imobiliária com 18 anos, uma pequena imobiliária. Alphaville estava começando como bairro, né? E assim, uma coisa muito inovadora, né? Nós estamos falando de 40 anos atrás. Abri essa pequena imobiliária, a imobiliária foi crescendo. E em 1997, a imobiliária já era grande, já tinha um porte interessante. Lá sempre foi um mercado muito dinâmico. E em 1997 nós nos juntamos, eu e mais duas imobiliárias, e montamos a CIA, exatamente na época, para cuidar de um grande projeto de crescimento vertical pelo Brasil, uma empresa que estava crescendo, estava iniciando o processo de expansão, e da própria Alphaville, que a Alphaville teve um grande projeto de expansão que começou em 97, 98, e aí nós tínhamos dois grandes clientes, um cliente no mercado vertical e um cliente no mercado horizontal. Alphaville no horizontal, e uma empresa que chamava Falco, que depois virou a famosa PDG, Agra PDG. Então a gente começamos a rodar o Brasil em 97. E aí são 25 anos aí, um pouquinho mais, rodando o Brasil inteiro, lançando projetos horizontais e verticais. E muito diferente, né? 97 para cá, o mercado. E tem uma coisa muito importante, né? A CIA não nasceu sendo uma imobiliária pura e simplesmente para vender. Ela já nasceu com um escopo, um princípio muito diferente, que era coordenar o processo de venda. Né? Isso então, respondendo a alguma dor que vocês identificaram naquele momento. Você foi no ponto, né? O que acontece? O mercado imobiliário lá atrás, ele era assim, quando você desenvolveu um produto imobiliário, ou você dava para a imobiliária A ou para a imobiliária B.
Tá. Raríssimos casos se partilhavam entre duas imobiliárias. Era muito raro. A imobiliária assumia aquele produto, assinava o produto, né? E com o crescimento da marca Alphaville e dessa outra empresa vertical que chamava FAO, quando você chegava numa determinada cidade, Goiânia, Campinas, Belém, Porto Alegre, não tinha sentido você escolher apenas uma imobiliária e colocar todo o mercado contra, né? Ou empurrando contra esse projeto. E aí, a gente desenvolveu esse modelo de negócio que hoje é um commodity, né? Que é a coordenação das vendas. O que é coordenar as vendas? É exatamente organizar a força de venda, né? Em prol de um sucesso de um determinado produto. Então, a CIA é diferente de... pioneiros, né? É pioneiro. A gente inventou, posso dizer que a gente inventou talvez seja demais, mas a gente criou a designação dessa palavra coordenação. Porque você era vendedor, né? Desenvolveu o produto, escolheu a imobiliária A, a imobiliária B, a imobiliária C. Não, vamos fazer um negócio diferente. Vamos entender que existe uma outra força de vendas, que ela não está focada no lançamento, ou porque não tem tamanho, ou porque não tem expertise, e a gente pode trazer essas pequenas, médias e até as grandes imobiliárias para trabalharem de forma conjunta e colaborativa. Né? Então a gente criou essa colaboração que na época a gente falava pool de vendas. Né? É como se fosse um hub de várias imobiliárias que vocês recrutavam e preparavam para um determinado empreendimento. Exatamente. Como nós representávamos duas grandes marcas, uma marca vertical e uma grande marca horizontal, que é a Alphaville, pelo Brasil todo, isso nos possibilitou muita atração, muita força para chegar no mercado, né, e falar, olha, puxa, nós estamos trazendo essa grande marca, quer trabalhar com a gente? E a gente começou a criar processos e uma metodologia para organizar essa força de vendas. Sensacional. E vocês também trabalhavam naquela época e trabalham hoje com o time próprio também de vendas? Não, não? Então, nós somos em 4 sócios na CIA, cada sócio mora num pedaço do Brasil, porque ela atua em todo o Brasil, né? Para você ter uma ideia, nós já trabalhamos em mais de 110, 120 cidades diferentes, lançando os projetos. Nossa! Somando os projetos, cada sócio lidera um grupo de projetos. Somando todos os projetos, nós já lançamos mais de 1.000 projetos pelo Brasil. 1.000 empreendimentos em todo o Brasil. E nesse início de crescimento, nós chegamos a gente tinha uma dinâmica que era montar filiais. Nós chegamos a ter 23 filiais. Muito antes da abertura de capital das grandes empresas, Cirela, Gafisa, estou falando anos 2001, 2002, 2003. Hoje nós temos só um QG, um quartel-general, que fica ainda em Alphaville, São Paulo. E a gente tem uma operação, cada sócio morando num canto do país, cuidando dos seus clientes, das suas operações. Mas a dinâmica era exatamente essa, né? Era chegar num determinado mercado, identificar a força de vendas local, customizar a estratégia para cada projeto, para cada mercado, para cada cultura, e fazer isso através da força de vendas locais. Não vender, mas coordenar o processo de vendas. Então, nós temos gestores, não corretores. Que incrível. E isso começou lá em 97 e continua até hoje. Esse formato ainda é bastante aderente. Aderente hoje é uma coisa que muita gente faz. Só que, normalmente, é uma empresa de venda que também faz a coordenação e acaba tendo um conflito de interesse. Exatamente. Né? Não, nós fazemos só a coordenação. E aí, ao longo desses 25 anos, a gente foi percebendo outras dores, né? Essa era uma dor. E a gente foi percebendo outras dores e fomos agregando ao nosso portfólio outros serviços, né? Como o serviço de marketing. Hoje a gente faz uma assessoria, toda a estratégia de marketing. A gente tem um time de marketing super qualificado, competente, que faz a estratégia de marketing. Tem um time comercial, que faz todo o processo de coordenação das vendas, de identificar quem são as melhores empresas para aquele produto, treinar, né? O tempo todo, montar uma estratégia que seja aderente. A gente faz isso. E nós temos uma outra empresa que faz a parte de desenvolvimento de projetos, que a gente participa em alguns casos, Renata, desde a escolha do terreno, perfeito, onde a gente faz um diagnóstico imobiliário, né, até o desenvolvimento do projeto, a construção do posicionamento da campanha de marketing e a coordenação das vendas e essa assinatura dos contratos. Aí eu imagino que o perfil de cliente é diferente, né? Para esse cliente que você coordena a força de vendas, é um perfil de incorporadora, loteadora.
E o perfil para o desenvolvimento seriam, inclusive, perfis de empresas mais novas ou menores? Tem essa diferença? Tem. De perfil? Ótima pergunta. Tem todo tipo. Como a gente trabalha no Brasil todo, né? A nossa operação hoje é uma operação grande. Eu gosto de dizer que nós somos grandes e pequenos, né? Grandes porque a gente está no Brasil todo, uma empresa que tem bastante história, carrega um currículo bacana de sucesso, mas pequena porque cada sócio está atendendo um determinado grupo, a gente acredita no trabalho, né, feito à mão, cada caso é um caso, né? O nosso negócio é... Tailor-made. Tailor-made, né? A palavra correta. E, enfim, então isso tem perfis muito diferentes de clientes. Nós atendemos empresas nacionais, que atuam no Brasil inteiro, incorporadoras, né? Loteadoras, urbanizadoras, regionais, que em Santa Catarina a gente tem estamos em Florianópolis, né? A gente tem uma atuação muito importante no estado hoje. Trabalhamos em projetos muito grandes aqui de Santa Catarina, os maiores do estado. E temos clientes que têm grandes áreas, famílias tradicionais, que a gente precisa atuar no desenvolvimento do projeto. Até na formatação do negócio. Sim. Né? Que precisam desse apoio mais inicial, né? Mais não inicial, com produto já pronto. Exato, não com produto já pronto, né? Então, o que a gente não abre mão é sempre fazer a coordenação e assessoria de marketing, porque, né, vendas e marketing é uma coisa só, né? Na verdade, vendas é marketing, né? Exatamente. Né? Nos conceitos, né? Que a gente, né? Sim. Para puxar os conceitos de Kotler aqui, né? Isso. Então e esse serviço ele está vinculado. Né? Então, e aí porque a gente entende que o sucesso do produto imobiliário ele depende de uma centena de fatores, né? Da escolha da área adequada, do desenvolvimento do projeto correto, né? De uma estratégia tem muita coisa para sincronizar. Sim. E comunicação, se não estiver absolutamente alinhada, certamente o produto não vai vender. E aí, não vendeu bem. Não. Aí é o problema da imobiliária, da força de vendas, né? Fica a responsabilidade ali, mas lá no início, né? Também não foi amarrada toda essa cadeia, né? De fatores, como você falou, né? Exatamente. Então, hoje a gente gosta de entregar. O nosso serviço é one-stop shop, né? Quer dizer, 360 graus. A gente faz tudo que o cliente precisa com os nossos times especializados, exatamente para que a gente possa entregar no final. O que é a entrega do final? Puxa, vendeu bem, vendeu tudo, vendeu 100%. A gente carrega, né, no nosso histórico uma imagem muito bacana de vender muito rápido e vender muito bem. Mas a venda é uma parte do processo. É uma parte. A gente vê que o sucesso, a chance de sucesso aumenta quando o parceiro participa desde o início, né? A imobiliária consegue contribuir ali para o desenvolvimento lá no início, a própria agência de marketing também, né? Nós também somos agência lá na Cúpula e é outro resultado quando o cliente, né? O incorporador, a construtora já nos envolve desde o início, porque fica muito mais fácil entender os objetivos e ajudar a materializar aquilo, né? Sem dúvida. Todas as pontas amarradas, né? Absolutamente. Muito bom. Eu queria também entender se existe, imagino que sim, uma dificuldade e como que vocês lidam com essa questão dos parceiros, né? Vocês estão numa determinada praça, vocês mapeiam as imobiliárias, essa força de vendas, como você falou. Vocês chegam a entrar numa frente de ajudar no desenvolvimento desses times, em treinamento? Falo isso porque, fazendo consultoria, eu vejo que existe essa dor, né? A incorporadora, quando faz essa relação com as imobiliárias, às vezes se ressente das diferentes formas que cada parceiro de vendas ali lida com seus próprios times, né? E fica sempre aquela coisa do limite entre as relações, né? E aí eu acredito que vocês entrem para isso, para tentar uniformizar ao máximo para o resultado, para o cliente, incorporadora, no caso, ser o melhor, né? Perfeito. Queria só entender isso. Vocês procuram um perfil específico de parceiros? Vocês ajudam, inclusive, nessa uniformização da forma de atendimento para poder gerar esse resultado? Perfeito. Eu vou dividir em 2 ou 3 etapas. Primeiro é o seguinte, a primeira etapa do nosso processo é identificar a força de vendas. E a gente faz isso de uma forma técnica e a gente avalia, através de um índice interno nosso, onde a gente avalia se aquela imobiliária, não significa que ela é boa ou ruim, Sim. mas se ela tem determinados indicadores que permitem que a gente classifique ela como apta para trabalhar naquele nosso projeto. Perfeito. Essa é a fase número 1. Depois, então ela entrou no jogo. Então, olha, acho que essa imobiliária sim, essa imobiliária não, porque ela não tem os pré-requisitos necessários para estar conosco nesse projeto. Aí, a segunda etapa é eu treiná-la, que é o que todo mundo faz,
é o óbvio, é o mínimo. Treinado daquele produto, que eu acho que é o menos importante. Conhecer o produto é super importante. Mas isso é o padrão. Arroz com feijão. É o feijão. É o mínimo que eu posso esperar que você me treine para vender o seu produto. A gente dá um passo a mais. A gente cria uma técnica, a gente ensina ele de forma estratégica a ofertar aquele produto. Né? Então, como que ele deve ofertar aquele produto? Só que, às vezes, a empresa ela tem problemas internos. Né? Então, eu não entro na cozinha dele. Tá? Eu não vou chegar e falar assim, pô, o teu problema é que o teu gestor não é... A gente até já... Algumas vezes a gente até avança um pouquinho, né? Fala, cara, você tem que ficar atento porque ali. Interfere, né? Porque interfere no negócio. Mas eu não posso entrar na cozinha dele. Sim. Às vezes, o que é legal é que às vezes eles mesmos pedem pra gente entrar na cozinha. Olha só. Eu posso ir até a porta da cozinha, mas posso ir lá no fundo porque acabo desviando a minha energia pra isso, né? Perfeito. Aí eu chamo a cúpula pra nos ajudar a resolver, às vezes, um problema interno que você identifica no dia a dia. Perfeito. Então, no nosso processo, a gente tem 3 etapas de treinamento que são as básicas, que é o conceito do projeto, o próprio projeto em si, né, e a estratégia para oferecer para aquele produto. Porque uma coisa que falta muito é você customizar a estratégia para ofertar aquele produto. Cada produto, cada mercado é único. E a gente precisa desenvolver uma estratégia específica para ofertar aquele produto. Perfeito. Então, o Ctrl-C, Ctrl-V não funciona no nosso negócio. Não. A grande dificuldade de crescimento e multiplicação do nosso negócio é que ele não é replicável. Exatamente. Né? Dá para crescer, dá para fazer, mas cada caso é um caso. Isso demanda muita energia, porque você precisa entender as necessidades daquele produto, daquele mercado, para que o seu treinamento, para que a sua imobiliária seja customizada para aquilo. É por isso que o mesmo produto não encaixa da mesma maneira em todas as praças, pela própria particularidade, né, daquele grupo, daquela cultura ali local, tanto do cliente, né, do comprador, quanto da própria força de vendas daquele local, né? O mercado imobiliário é parecido, mas não é igualzinho em todo lugar, correto? Correto. A customização em tudo, ela é fundamental. Isso é uma oportunidade, mas é uma grande... demanda um grande esforço de todos os stakeholders envolvidos, aí, de toda a turma envolvida no processo, porque tudo tem que ser customizado caso a caso, né? Cada campanha é uma campanha, cada cliente é um cliente, cada projeto é um projeto, então isso demanda muita força. E é muito dinâmico, Paulo, esse processo de... Você está sempre tendo que buscar novos parceiros, ou você já tem também uma rede de parceiros, tanto clientes, né, incorporadores, loteadores, e essas forças de venda nos locais, nas praças onde vocês estão. Como é que tá esse momento, né, eu digo, de efervescência de novos, ou vocês já conseguiram construir essa rede mais Eu vou começar da ponta mais importante, que é venda sempre, né? Cada momento de venda de um determinado produto, você precisa reavaliar a força de vendas. Porque por mais que aquela imobiliária seja competente, por mais que aquele dono e gestores e corretores estejam habituados a trabalhar conosco, pode ser que aquele não seja mais o momento dele para aquele produto. Porque o produto não tem o perfil dele, ou porque ele está muito demandado. Então, a força de vendas, ela precisa ser avaliada produto a produto. Tá. Seria muito mais fácil para nós. Eu já trabalho com a imobiliária A, Sim. vou continuar trabalhando com ele. Lógico que existe uma tendência natural, né? Mas ela é totalmente customizável e ela precisa ser reavaliada. Às vezes, grandes parceiros, cara, para esse produto, ele não tem fit com isso, ele não está focado, ele está com um projeto muito grande, ele não vai dar a atenção que eu preciso. Tá. Não vamos convidá-lo. Então, para a imobiliária é isso, né? Uma grande discussão que a gente observa tanto nos nossos eventos, treinamentos, nas consultorias também que a gente faz, é sobre essa questão da definição de um nicho, né? Ou de times especialistas dentro das imobiliárias. Tem os que são a favor e que, né, tem imobiliária que nicha para um determinado perfil de produto, de cliente. Tem outras que têm times, como eu disse, e tem aqueles que ainda acreditam que é possível, segundo o volume de lançamentos na praça, naquele período, ter os corretores que, né, os times que trabalham com todos os perfis, lançamentos, prontos e tudo mais. Vocês hoje têm um perfil de imobiliária que trabalhe com determinado nicho ou não? Isso também varia de acordo com cada produto? Como é essa escolha? Duas respostas. Primeiro, eu sou da turma que acredita no nicho. Eu acho que você tem que focar. E acho que não dá para... Tanto no mercado de terceiros, de usados, quanto de lançamento. Né? Uma outra empresa que a gente participa, nós também somos sócio com o fundador, que é a Remax, ela defende
exatamente isso. Ela defende que um corretor deve ter imóveis, 20, 30 imóveis com exclusividade e focar naqueles imóveis. E ela construiu uma carreira Sim. brilhante no Brasil e ao longo do mundo em cima desse princípio. Então, eu acho que mesmo o corretor de imóveis de usados de terceiro, ele deve focar a atuação dele. Ele deve pegar um determinado grupo de imóveis, uma determinada região, e focar. Quem faz tudo, não faz nada. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. No caso de lançamentos, o que interessa é o resultado. Para você fazer um bom resultado, você precisa focar aí, no mínimo 2, 3 meses naquele lançamento. Né? Fazendo um trabalho de oferta de lançamento. Não é ter um portfólio de remanescentes de lançamento. Entende? Conhece bem isso? Totalmente São coisas totalmente diferentes. distintas. Uma coisa é, tenho um lançamento, o cliente quer comprar um produto que está em construção e eu tenho aqui um portfólio de 10 lançamentos. Ok, mas para você focar, é 2, 3, 4 meses de trabalho intenso para você obter um bom resultado. Então, eu percebo que um bom corretor ele não consegue fazer mais do que 2 ou 3 lançamentos por ano, como tem que ser feito. Então, eu acredito no nicho, eu acredito na especialização, eu acredito no conhecimento. Né? Acho que aquele corretor que fica rodando o plantão ou atendendo o lead dos mais diferentes produtos, ele nunca vai saber a estratégia daquilo, ele simplesmente fica ofertando de forma totalmente descontinuada. Então, acho que eu sempre falo que uma das coisas que nós corretores precisamos aprender, a gente fala muito em foco, né? Foco. Uma das coisas que a gente precisa aprender é falar não. Não. Né? Porque quando você fala não para um determinado produto ou para um determinado cliente, você está falando sim para outro. Perfeito. Né? Então, eu acho que um dos grandes segredos que coloca o profissional, corretor de imóveis, num outro patamar, é ele falar não. Eu acho que o não é libertador na vida. Exatamente. Né? Então, eu estou falando não eu não vou trabalhar teu produto, por quê? Porque eu estou focado nesse produto, eu estou num lançamento, nós vamos ter um grande evento, eu estou ofertando para toda a minha carteira, para os meus amigos, para os meus amigos dos meus amigos, eu estou fazendo um trabalho focado nisso. Então eu vou focar, vou falar sim para esse produto, vou falar não para os demais e vou tirar minha receita daquele produto. É isso que eu acredito. Certo. Mas então vocês preferem trabalhar com empresas que já tem esses times focados, ou estão todos completamente nichados, ou tem times específicos? Exato. Mas, por exemplo, eu posso pegar uma imobiliária que não tem expertise nenhuma em lançamento. Tá. Paulo, olha, tenho uma pequena imobiliária, eu tô aqui nesse bairro, nós somos em 4 corretores, eu, minha mulher, meu filho e meu cachorro. Cara, a gente quer os 4 focar muito no teu produto. Podemos trabalhar com vocês? Cara, esse cara é legal, acho que ele entendeu o conceito, ele tem relevância no bairro, ele não conhece nada de lançamento. Vamos preparar esse cara? Então, Muito bom. Esse é o ponto, entendeu? E tem no nosso indicador, né? A gente tem um dos índices, são 5 índices que a gente avalia. Um deles, que a gente brinca internamente, que é o índice do tesão. Né? Como é que tá o tesão dele para aquele produto? Qual é a vontade, né, dele para aquele produto? Ele não tem experiência, ele é pequeno, mas é um cara bacana. Ele comprou a ideia, ele tá com muita vontade. Vamos colocar ele para dentro, vamos treinar, que ele pode dar um resultado. Incrível. Muito bom, realmente, porque essa objeção a gente ouve bastante, né? Eu não posso nichar. E eu não posso ter um time de lançamentos porque o volume de lançamentos aqui na minha cidade, no interior, não justifica. Então, a gente ouve muito isso. Então, acredito, queria até te perguntar, validar esse entendimento com você, né? Que é justamente, essa é uma estratégia que você acabou de compartilhar para essas praças menores, Sim. onde a imobiliária não consegue nichar, mas que você enxerga esse potencial de ser um parceiro ali que você pode desenvolver, né? Exatamente. Vamos pegar o teu exemplo, que é muito bom. Então, eu sou numa cidade do interior, tem uma pequena imobiliária que tem 4, 5, 6 corretores. Nosso mercado é essencialmente um mercado de imóveis usados, de terceiros. Eu tenho aquela minha carteira, todo mundo oferece tudo. Só que chegou um grande lançamento no meu pedaço. Né? Cara, será que você não pode, por 60, 90 dias, dar uma parada na tua carteira e focar naquele produto onde você vai gerar receita para sua empresa, você vai posicionar a sua empresa de forma diferente, porque você vai estar trabalhando com uma grande incorporadora, um grande momento, você vai estar faturando, você vai estar aprendendo coisas novas. Então, dá um break na tua carteira, até porque você trabalha com locação e vai ofertar esse produto na sua carteira, né? A gente acabou de ter uma experiência agora de uma imobiliária que trabalhava há 45 anos no mercado, uma imobiliária super competente, nunca tinha feito um lançamento. Olha só. Né? Uma imobiliária importante, relevante naquele nicho, naquele micro mercado. Cara, vem com a gente, você tá com vontade? Cara, tô com vontade. Então vamos preparar você
vamos trazer você pro jogo, pro game, vamos te preparar. Isso é muito legal, porque a gente aprende muito com ele, porque ele é um conhecedor profundo daquele micromercado, e ele aprende muito com as nossas técnicas, né? Então, todos saímos enriquecidos no sentido duplo, né? Com conhecimento, com a estratégia, com novas técnicas e também com receita para a companhia dele. Paulo, e qual que é o papel do teu cliente, né? Do incorporador, do loteador nesse trabalho também? Porque, pelo que eu entendi, muitas vezes essas imobiliárias, essa força de vendas acaba chegando em vocês através do conhecimento do produto, né? A CIA, não é só o trabalho ativo de vocês. Exatamente. A CIA tem 2 clientes. Tá. O corretor e o incorporador ou loteador, né? Eu gosto de dizer que o mercado imobiliário ele é dividido em dois grandes grupos. Os grupos que entendem, infelizmente, a maioria, infelizmente, que entendem que o corretor é um mal necessário. Né? A maioria entende isso, não fala, porque não tem coragem, mas entende que o corretor é um mal necessário. É triste. E a grande minoria que entende que o corretor é um bem necessário. Né? Eu, como corretor que sou, eu entendo que as empresas que são inteligentes, que acreditam que o corretor é um bem necessário, não um mal necessário. Exatamente. Que o corretor, ele estando do teu lado, ele é transformador, ele vai colocar a tua empresa no outro patamar. E uma outra coisa assim, que muitos acreditam também, que o corretor é isso, o corretor faz muita pergunta, o corretor é muito chato, o corretor insiste demais. O corretor é um espelho do cliente. Por que o corretor é uma peça fundamental? Ele é um bem necessário. Porque ele é a figura que tem as informações, ele tem o contato com o cliente. Então, o que a gente precisa? Absorver o conhecimento dele. Precisa saber fazer isso. Claro. Né? Precisa saber perguntar, precisa saber entender. Ele é um profissional. É gestão, né? É gestão. Ele é um profissional complexo no sentido que é um profissional que sofre muito, Sim. é um profissional que tem que ter habilidades, né? Skills muito importantes e relevantes. Então, eu acho que é um profissional que deveria ser muito mais valorizado. Reconhecido. E a função da CIA é, primeiro, entender esse profissional, né? E ao mesmo tempo, né, fazendo uma análise aqui, quase que antropológica, por que a CIA existe? Porque os incorporadores, eles não conseguem entender o profissional do lado de cá, não conseguem ler o mercado de forma correta, porque muitas vezes não tem nem paciência de escutar quem tem a informação, que é o corretor. Né? Então, se a gente for olhar a origem do nosso trabalho, né, ela é entender, fazer essa interface entre corretor e incorporador. Né? Porque eles, às vezes, estão em patamares muito distintos, né? De informação, financeiro, e eles não conseguem conversar. Então, a gente faz nós somos uma tecla SAP, onde a gente gosta de dizer assim que a gente tem a cabeça, né, do incorporador e o corpo do corretor, ou vice-versa, versa-vice. Né? Nós somos um bicho misto. A gente tem um comportamento de incorporadores, mas a gente tem um comportamento de corretores. E fazer exatamente esse fit, esse mix entre entender o corretor, entender as necessidades dele e fazer essa transferência e fazer esse link com o incorporador, porque ele não consegue conversar. Existe às vezes uma diferença, ou cultural, ou técnica, do corretor para o incorporador. Né? E infelizmente, poucos incorporadores e loteadores conseguem conversar de maneira plena, de extrair o máximo desse profissional tão importante. E quando você fala corretor, você está falando, inclusive, a pessoa jurídica e imobiliária, a força de vendas, né? Eu falo corretor, isso. Gestor, dono da imobiliária, né? É que a incorporação é uma atividade, eu falo, realmente é para os fortes, né? Porque é muita coisa, então realmente faz muito sentido trabalhar com alguém fazendo essa ponte, né? Essa comunicação com aquele pedaço do processo que é a venda, né? Que tá lá, que é imediatista, que quer, né? Precisa de resultados. E o timing também é diferente, né? Então tem eu vejo esse choque de interesses às vezes, né? Por mais que a venda realmente seja o objetivo comum, né? Sem dúvida. É muito comum, né? É o que mais a gente encontra, incorporadores super competentes, que tem muita tecnologia, que desenvolvem produtos incríveis. Enfim, tem toda uma experiência, uma trajetória, mas que na hora de colocar seu produto ao mercado, tanto do ponto de vista estratégico, quanto sobre a ótica do relacionamento, eles acabam se perdendo na parte que é vital, né? Porque o bom produto é o produto que vende. A gente tem
inúmeros casos, né, que todos conhecemos, de produtos muito bem desenvolvidos, foram muito mal vendidos. Porque exatamente faltou essa ponte, né? Alguém que fizesse. Às vezes, a empresa tem alguém dentro do time, ou tem um time interno que sabe conversar muito com o mercado. Né? E infelizmente, quantos produtos ainda são lançados, né? Sem que essa comunicação flua e sem que o incorporador tenha a informação. Que, como você disse, né? O corretor é o espelho do cliente. Então, se ele fosse mais ouvido, se a força de vendas fosse mais ouvida, a gente teria mais chances de vender produtos de uma maneira mais fluida, né? Exatamente. É que ouvir, né, Renata? Ouvir o mercado, ou seja, ouvir o corretor, o diretor da imobiliária, a pessoa física e jurídica, ela demanda primeiro tempo, logo energia e também conhecimento, né? Para que você transforme essa informação tão relevante. De novo, o corretor é o espelho do cliente, né? Você transforma essa informação tão relevante em quê? Em estratégia, logo em produto, né? Então, por que a CIA participa hoje de todo esse ciclo? Porque a gente escuta o mercado, entende o mercado, e a partir desse entendimento do mercado, né, de olhar de forma profunda e altamente qualificada desse corretor, dessa empresa imobiliária, que conhece o mercado muito mais do que nós, né? A CIA chega num determinado momento no mercado para aprender, não para ensinar. Tá bom, ela vai aprender sobre o mercado. E aí ela vai transcodificar isso numa linguagem de comunicação, numa linguagem de produto, falar, o mercado está precisando disso. O teu produto está errado. Vamos fazer o produto certo? Como assim está errado? Não, o teu produto está lindo. Acabamos de ter um caso hoje. Sabe qual que falei para um cliente, sabe qual que é o grande defeito do seu projeto? Ele falou, qual? Ele é bom demais. Por quê? Porque ele tá super super qualificado para aquele mercado, entendeu? Olha o produto dele, o defeito do produto dele é porque ele tá demais. Ele passou. Sem objeções. Ele passou, ele ficou exageradamente sofisticado, exageradamente caro. Ele tá demais, de bom. Então a gente precisa fazer um produto que tenha aderência no mercado. Então ele não é bom o suficiente, né? Se não é bom para aquele público, aquela frase. Ele não é bom o suficiente. Tô dizendo um superlativo do produto. O produto claro. ficou tão maravilhoso que ele passou, né? Tudo que é demais passa. Então esse produto passou de tão bom que é, tão qualificado que é, para aquele mercado não absorve um produto com aqueles atributos. Então ler esse mercado sobre todas essas camadas é o nosso trabalho. Perfeito. Você falou, foram mais de 1.000 empreendimentos, né, lançados. Então, nesses meus 41 anos de trajetória, né, só de CIA são 25 anos, a CIA começou em 97, né, um pouquinho mais de 25 anos. Então, a gente já fez, os 4 sócios já fizeram mais de 1.000 lançamentos pelo Brasil todo, mais de 110, 120 cidades, né, em produtos horizontais e verticais. Nós temos alguns recordes, né? Temos 2 prêmios Master Imobiliários, temos 3 ADVB, temos o Prêmio Construir, temos uma série de premiações a gente é muito conhecido também pela nossa metodologia, né? Somos um dos precursores do modelo panela de pressão, né? Como trabalhamos nesses 25 anos com grandes marcas muito referendadas aqui em Santa Catarina, a Urbana, dona da Pedra Branca, por exemplo, né? Que é uma grande marca aqui, a Alverte, Porto Belo Golf Resort, que também é um produto muito... Então são produtos que dão muita atração e a gente faz aqueles grandes eventos, a gente tem uma expertise bacana de calibrar a pressão, montar a estratégia adequada e fazer aqueles eventos gigantes de panela de pressão. Nós somos reconhecidos no mercado como não vou dizer os criadores, que seria a pretensão, mas como os precursores aí nesse modelo de oferta. Incrível isso. E o que você está enxergando, né, como precursores? O que vai mudar, pode mudar nesse modelo, né? O que vocês estão aí vendo de inovação para esse trabalho com as forças de vendas? Assim, conceitualmente, né? Acho que as coisas tudo muda muito e muito rápido. E a certeza que eu tenho é que amanhã vai ser mais rápido que hoje, né? A velocidade. A velocidade é determinante. Só que existem algumas regras que elas, na minha opinião, são imutáveis. Uma delas é oferta e demanda. Né? Então, acho que o grande segredo de você estruturar de criar uma estratégia de lançamento e uma estratégia de lançamento de sucesso é você saber equilibrar, né, a oferta e a demanda. Né? Então, o grande segredo do modelo de
pressão é você desequilibrar, não equilibrar, desequilibrar essa oferta, essa demanda. Ou seja, eu preciso ter mais demanda do que oferta. Tão simples como... Agora, como que você vai... como é que você vai modular isso, né? Para uma estratégia, lead, né? Funil de vendas, né? Se você vai fazer um lançamento físico, onde as pessoas vão até lá para comprar, ou digital, né? Ou um modelo misto, você tem que modular mercado a mercado, cultura a cultura e produto a produto. Perfeito. Então, as pessoas falam assim, mas a CIA é muito conhecida por fazer grandes eventos de panela de pressão. A gente ama. Só que a gente faz, às vezes, 100% presencial. Temos cases com 2.000 pessoas comprando imóveis ao mesmo tempo. Né? Acho que a gente tem os maiores cases de volume de sucesso de venda, incríveis. Mas, às vezes, para aquele determinado produto, a gente precisa ter uma outra estratégia, que é uma estratégia de pré-venda, que é uma estratégia, né, de um represamento diferente, que é uma estratégia de digital. Então, utilizar as ferramentas, né? Para mim é tudo digital. Não é assim, entendeu? Mas existem ferramentas ultrapassadas, na tua opinião? Oferta ativa, por exemplo, é algo que funciona? Então, boa. Assim, eu acho que oferta ativa depende do produto, tá? E ela precisa ser muito bem feita. Porque ninguém aguenta mais oferta ativa, né? Ninguém que não atende telefone, não, né? Então, você pegar um produto, né? Tem muita gente que ainda insiste e acredita muito. Eu acho que faz parte uma oferta ativa também, mas precisa saber muito fazer, como fazer, né? Eu gosto muito de uma coisa mais, sabe, calibrada. Equilibrada mesmo, nesse ponto. Eu acho que a oferta ativa pura e simples, assim, eu acho que a gente ainda tem... Acho que o mercado melhorou bastante. Os corretores, os profissionais de venda estão cada dia melhores. Né? Acho que empresas como a Cúpula têm auxiliado muito o setor. Né? Eu participo também como conselheiro da DIT, né, do Secov, para assim, melhorar o setor. Acho que isso é um trabalho muito importante que a gente faz. E eu sinto um crescimento, uma melhora, tanto em incorporadores, loteadores, tem muito mais empresas, até empresas que trabalham nesse mesmo modelo que a gente, que nasceram, né, desse novo crescimento do mercado. Acho que isso melhora muito. Mas eu não acredito num modelo pronto, num modelo, também, vou lançar um loteamento, um popular, numa cidade que não tem uma cultura imobiliária, talvez a oferta ativa seja relevante. Vamos intensificar a oferta ativa nisso. Você lançar um produto premium numa grande capital, você ficar fazendo oferta ativa de produto de 10 milhões de reais, né? Então tem que saber modular. Exatamente. As pessoas têm, às vezes, essa tendência a querer a receitinha de bolo pronta, mas não funciona assim, né? Não funciona, né? Isso é uma constante. Isso não muda. Isso é uma constante, né? Às vezes a gente chega convidado para conhecer um projeto, para ter aquele primeiro contato. Qual que é a estratégia que você imagina assim? Olha, acabei de chegar aqui, essa resposta só o Aladim, o gênio da lâmpada, né? Eu não tenho esse poder né? Eu acredito no entendimento, no diagnóstico, que é uma das nossas ferramentas, no diagnóstico de mercado, de você fazer uma leitura. O diagnóstico de mercado é uma ferramenta que a gente desenvolveu na CIA, que ela não é uma pesquisa, ela não vê a demanda, mas ela mapeia todo o mercado. Ela faz eu gosto de dizer que quando nós começamos há 20 anos atrás fazendo isso, era um raio-x. Hoje é uma ressonância magnética, a gente está aperfeiçoando a ferramenta de fazer uma leitura do mercado. A partir dessa leitura, a partir deste diagnóstico, a gente constrói uma estratégia. E quem ajuda a gente a construir isso? Né? Principalmente os corretores. Sim. Quando eu faço o diagnóstico, eu não falo com o comprador do imóvel, eu falo com o corretor, porque eu entendo que ele está numa camada, que ele é o reflexo. Se eu fizer um bom trabalho de entendimento do que aquele corretor está me falando, eu obviamente vou conseguir ler o mercado de forma correta e vai me ajudar no diagnóstico daquele mercado, para que aí, a partir desse diagnóstico, eu possa construir um plano estratégico que tenha aderência. E nós somos absolutamente comprometidos na carne com o nosso plano estratégico. Por quê? Porque assim é uma empresa que ela recebe, ela ganha como profissional de venda pelo resultado das vendas. Então, eu só acredito numa estratégia mão na massa, onde a gente participa ativamente da construção dessa estratégia e, mais importante, ou não menos importante, da aplicação dessa estratégia.
né? Como diz o meu querido amigo Napoleão Bonaparte, na estratégia, decisiva é a aplicação. Uma frase que eu amo falar, porque a estratégia é linda, só que o que faz a diferença é a aplicação da estratégia. Então, eu aprendi isso com meu amigo Napoleão Bonaparte. Muito alinhado. Paulo, eu queria, pra gente se encaminhar pro final aqui do nosso papo, eu queria tua visão. Você compartilhou comigo antes da gente iniciar a gravação que você, o ano passado, foram 162 voos pelo Brasil. 162 voos pelo Brasil, né? A CIA tá muitas praças aqui. Eu queria uma leitura, né? O que você está vendo para o Brasil, as diferentes regiões, como é que estão esses mercados hoje, do ponto de vista de lançamento, desenvolvimento de força de vendas. Você acabou de falar que acredita que está havendo um desenvolvimento, né, dessa força de vendas, as pessoas estão se preparando mais, você participa muito ativamente disso também, mas uma visão tua sobre o mercado e as diferentes regiões no Brasil. Perfeito. Então, primeiro assim, a gente nunca pode esquecer, mas a gente às vezes esquece, que o mercado imobiliário, ele opera sobre a ótica do microclima. Então, hoje aqui nós estamos aqui em Florianópolis é um mercado, Balneário Camboriú é outro mercado, Itapema é outro mercado, Pissarras é outro mercado, Porto Belo, cada mercado tem a sua dinâmica. Então, essa é a primeira questão. Então, como é que está o mercado? Qual mercado? Qual mercado, né? Então, a gente tem que... Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, há muitos anos atrás, um grande amigo chegou para mim e falou assim, follow the money, né? Vamos seguir o dinheiro. Aonde está o dinheiro? O dinheiro está no agro, ponto. Né? O dinheiro está no agro, ponto. A gente está sempre buscando muito as cidades no agro, porque o agro já salvou o nosso país algumas vezes, vai salvar muitas vezes, né? Sem querer entrar na questão política, mas o agro, né? Não estou falando que o país é só agro, mas o agro tem uma relevância gigante. Sim. O público do agro ama comprar imóvel, ponto. Uhum. Né? E o agro gera muita riqueza, ponto. Então, esse é um ponto importante. Segundo, a gente está num momento delicado com esse aumento de juros, porém, contudo, entretanto, quando você fala de lançamento, tanto do horizontal, que não tem os juros impactam 100% do nosso mercado, ponto. Não tem que discutir. Essa taxa de juros, ela é boa? Não, ela é muito ruim. Uhum. Porém, contudo, entretanto, a gente está numa taxa de desemprego a menor dos últimos anos, sob controle, né? O dólar alto é ruim, mas também é bom. Né? Então, a gente tem mercados que ainda continuam comprando e estão comprando bem. O mercado está favorável. Em contrapartida, a gente está tendo uma grande transformação pós-pandemia, não preciso nem falar da pandemia, que é um assunto já, mas pós-pandemia houve uma melhora significativa no desenvolvimento dos projetos horizontais e verticais. Ou seja, os produtos estão melhores sobre vários aspectos. Sobre os aspectos de sustentabilidade, né? Sobre os aspectos de design, sobre os aspectos de tudo. 5 anos atrás, ninguém sabia, 3 anos atrás, ninguém sabia o que era biofilia, ou quase ninguém. Uhum. Né? Hoje todo mundo fala sobre SG de boca cheia, né? Todo mundo sabe que existem diversos selos, LEEDs, Community e tantos outros. Né? Então, esse repertório e os produtos melhoraram. Logo, Paulo, mas não é isso que eu perguntei, não. Entenda que o que eu estou querendo dizer? Que você está com mais desejo de comprar imóvel. Porque o teu imóvel, ele naturalmente está ficando desatualizado. Tem coisas mais bacanas, Enas, provavelmente. Deve ter coisas mais bacanas do teu imóvel que você mora hoje. Certamente. Porque você começa a falar, nossa, você viu aquele prédio? Pô, ele já tem toda a captação de energia solar, ele tem muito mais tecnológico, ele tem uma portaria toda tecnológica, ele já tem uma área de wellness fantástica. Então você desperta o teu desejo para novos produtos. Gera desejo, não é necessidade, é desejo. Gera desejo, porque aquele produto é muito mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado que sofre impactos da crise, lógico, nacional e internacional, é um mercado de dentro de fora para dentro, a gente tem um mercado que está ávido por novos produtos, e os nossos produtos estão ficando cada vez melhores. As empresas aprenderam muito, sofreram muito. Né? Nosso mercado vem se desenvolvendo de forma muito rápida. E a gente, né, nós temos uma grande ligação com produtos sustentáveis, a gente acredita muito nas melhores práticas, a gente procura implementar em todos os projetos que a gente participa do desenvolvimento as melhores práticas de sustentabilidade, que era, por exemplo, uma coisa que poucos compradores davam relevância, e corretores. E hoje todo mundo quer comprar um produto biofílico, um produto eco, um produto que tenha
recarga de energia, um produto que tenha, né, as melhores práticas de E, de S e de G, cada dia mais, né? Cada dia mais entendendo também o G da governança, entendendo o C do social, né? Então, o S, né? O C do social foi boa. O S do social, O S. né? Então, tudo isso, né? Ele faz com que o produto imobiliário esteja cada dia melhor. E as pessoas têm despertado cada vez mais o desejo. Além do brasileiro ser um consumidor voraz de trocar de imóvel, né? Imóvel, moeda forte. E para fechar a tua pergunta, essa transformação da sociedade, né? Seja, né, do trabalho em casa, seja de tudo que a gente está vivendo nessa velocidade, ela tem mudado de forma substancial o comportamento das pessoas. Né? As pessoas estão cada dia, né, muito mais multifacetadas. E aí você precisa ter um imóvel que converse, que tenha fit com aquela pessoa. Então, nós estamos cada dia mais plurais, nossa vida mudou absolutamente, né? Então, os imóveis cada dia vão ter que se adaptar a essa nova transformação que a sociedade passa. Então, eu acredito muito no mercado, acho que o mercado vai continuar crescendo, apesar do momento difícil que a gente vive. Perfeito. Paulo, super obrigada. Imagina, eu que agradeço. Prazer enorme. Nossa, um prazer enorme. A gente podia ficar muito tempo aqui batendo papo. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Parabéns pela trajetória, pelo trabalho que você vem desenvolvendo com a CIA, né? Você também é professor, né? Não falamos sobre isso, mas eu sei que você também gosta de contar história. Gosta de contar história, e a gente fica muito feliz de ter você aqui compartilhando, nos ajudando nesse trabalho de compartilhar as boas práticas que vão ajudar a transformar o mercado imobiliário. Tá, obrigada, ótimo. Viu? Obrigado você, vai ser um prazer a gente estar juntos outra vez. Vamos, obrigada. Obrigado. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.